Boa tarde a todos, me cabe a honra de encerrar aqui. Eu vou tentar ser o menos dolorido possível, né? A última palestra do evento. Antes de mais nada, me apresentar, Rafael Medeiros Sperbi, sou oceanógrafo, atualmente atuo na Universidade do Vale do Itajaí e ao longo dos anos, aí, desde 99, eu venho trabalhando com geotecnologias, tendo me cabido desenvolver alguns importantes sistemas desenvolvidos para atender tanto o governo, como é o caso do sistema do PREPS, né, o Programa de Rastreamento de Embarcações por Satélite, sistema de informação do Projeto Tamar e alguns outros. Tenho a honra de ter coordenado o primeiro desenvolvimento no Brasil que foi totalmente OGC compliant, que foi o sistema do Projeto Tamar, em que em 2005 nós já tínhamos WMS e WFS implementados dentro dessa aplicação. Hoje eu vou apresentar para vocês um dos sistemas que foram desenvolvidos, né, que estão em funcionamento e que eu considero uma experiência de bastante sucesso. Eu trago mais a experiência do que propriamente a tecnologia, porque nós já temos consolidado um rol de tecnologias que nos permite desenvolver aplicações geoportais com baixo custo, né? Então, o meu foco não vai ser tanto na geotecnologia, mas sim naquela expectativa que todos nós temos, né? Essa é a minha motivação para ter começar a trabalhar com geoinformação. Quer dizer, eu tentava, lá no início, eu comecei com gerenciamento costeiro, minha área de atuação era fazer cartografia, fazer mapas para o gerenciamento costeiro, e eu sempre tinha essa impressão que eu tentava, eu nunca conseguia chegar lá. E isso acabou definindo minha área de atuação, que foi: vamos procurar escada para facilitar isso, porque não dá para ficar desse jeito. E eu vejo que a gente já evoluiu muito desde a época que eu comecei, não se tinha carta nenhuma, eram só cartas impressas, nós tínhamos que digitalizar as cartas. Hoje nós já temos um material de base bastante importante que pode dar suporte àquilo que o coronel falou hoje de manhã, que é a gente se preocupar com a parte de conhecimento e de inteligência, né? Então eu vou apresentar essa escadinha que é específica da área, digamos, de conservação sob certos aspectos, que é o sistema de apoio ao monitoramento de mamíferos marinhos. O que é? Então, ele é um sistema de informação, é um sistema web, usa em parte tecnologias open source, a grande maioria é open source, e infelizmente por sugestão dos usuários, o pano de fundo é uma API do Google. Eu particularmente eu não gosto disso por questões de precisão, mas para o usuário fica bem mais intuitivo trabalhar com aquela imagem do Google, até porque todo mundo está mexendo, né? Ele tem por objetivo, ou nasceu justamente dessa ideia de poder ter acesso aos dados, a gente poder construir algo mais sólido a partir do que se tem de dados disponível. E uma das coisas que nós identificamos sempre foi que o dado estava, de alguma maneira, nas mãos das instituições ou dos pescadores, e nós dificilmente tínhamos acesso a isso. Tu não consegue nada? Nós dificilmente tínhamos acesso a esse dado de maneira integrada, principalmente para o gestor, né? O gestor tem a necessidade preemente de... eu ia tomar água, achei que era para mim água. Não, tá aqui. Então, nós trabalhamos com esse objetivo. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Você já tem aí algumas figuras do sistema, né? Bom, fonte de dados de mamíferos marinhos, basicamente são encares e avistagens.
elas são geralmente ocasionais, muitas vezes não estão publicadas, ou quando estão publicadas, estão codificadas, digamos assim, dentro da própria publicação, não trazem a coordenada correta e assim por diante, né? Mas que agrupadas são importantes para o estudo da biodiversidade. Como o Alexandre falou hoje de manhã, agregar essa informação de ocorrência de uma espécie é importante para a gente ter a composição dessa noção de biodiversidade do grupo e associação com a própria ocorrência, né, da espécie. Bom, CIMAN é nada mais é do que um banco de dados em que a gente cadastra os dados, né, e nós começamos com uma instituição, que foi a Univale, e ao longo desses anos fomos tendo gradativamente a associação de outras instituições que eventualmente passaram a contribuir, a aportar dados no sistema. Diferentemente do CRIA, nós replicamos o dado e as pessoas acabam também usando como um depósito de backup dos seus dados de avistagem de mamíferos. E hoje eu posso dizer que, feliz da vida, que nós temos 45 instituições aportando dados de ocorrência de mamíferos marinhos na costa do Brasil no sistema, né? Isso me alegra muito porque no início era só o esforço de 2 pessoas e hoje nós temos uma rede de fato estabelecida. Bom, mas o sucesso, por que essas instituições e os pesquisadores associados a elas estão aportando dado? O que fez com que essas pessoas perdessem a sua resistência ao longo do tempo em relação a depositar seu dado? Dado é crítico, as pessoas não gostam de ceder o dado. Isso é fato e quebrar essa cultura exige um esforço que eu diria que foi o aspecto importante dessa experiência. Quer dizer, como que a gente construiu o sistema de informação, como a gente negociou com essas instituições para que o dado fosse eventualmente depositado, né? Então, eu vou falar um pouquinho dessa estrutura. Nós temos no CIMAN o banco de dados em que o colaborador ele tem a sua área específica dentro do banco e pode eventualmente visualizar seus registros nessa estrutura. Isso funciona para todos os usuários do sistema. Esses usuários eles podem entrar com os dados, podem manipular os dados, podem visualizar e também exportar o dado. Esse dado ele é exportado tanto no formato PDF, sob forma de mapa e tabela, quanto um arquivo CSV com todos os registros que pertencem a esse colaborador. É interessante que essa função trouxe muitos grupos pequenos no início, né, a usarem o sistema como uma ferramenta de SIG de fato, né? Vamos ver onde é que está o nosso dado, onde é que estão as nossas ocorrências e assim por diante. O compartilhamento ele pode ser público ou restrito. O público é aquele dado que realmente está totalmente aberto para o público em geral. Nós temos mais de, eu acho que atualmente temos mais de 70% dos dados no sistema classificados como público e qualquer pessoa pode entrar no sistema e consultar esse dado ou mesmo abaixar esse dado, entrar num SIG, fazer a conversão do arquivo da planilha e visualizar então num SIG local. A segunda feição do sistema, que eu acho que é a mais importante e é uma estrutura colaborativa, né? Ela permite que o usuário 1, por exemplo aqui, que o usuário ele permita o acesso a outros pesquisadores ou outras instituições que fazem parte do sistema. Isso quer dizer o quê? Que eu posso, exemplificando, eu posso definir para um segundo usuário a área de abrangência dos meus dados que ele pode visualizar, os grupos ou as espécies que ele pode visualizar e o período de tempo, ou todas essas 3 dimensões combinadas para dar acesso então ao meu dado particular.
certo? O que é público, todos têm acesso. Agora, o que é particular, o que é restrito, eu posso definir. Essa feição, ela tem bastante importância, porque ela fomenta o trabalho colaborativo. E a ideia não é só que a gente tenha o dado disponível para essa comunidade, não é muito grande, é uma comunidade pequena, né? Mas que ela tenha esses mecanismos de colaboração e que isso eventualmente se transforme em rede. E que de fato acabou acontecendo ao longo desses anos, né? Nós temos mais um tipo de usuário aqui, mais um tipo de acesso aos dados que eu diria que foi a grande jogada nesse sistema, por um lado, para a consolidação desse modo de trabalho em rede e, por outro, também para a própria atuação dos órgãos que são responsáveis pelo meio ambiente aqui no Brasil, que é aquele acesso em que um usuário, ele permite, ou o sistema permite que um usuário do Centro de Mamíferos Aquáticos do ICMBio ou do CGPEG IBAMA tenha acesso a todos os dados, sejam eles públicos ou restritos. Essa característica permite que o órgão gestor tenha acesso às informações, eventualmente até o conhecimento, para utilizá-lo no processo de gestão, né? Isso não foi conquistado assim da noite para o dia. Daqui a pouco eu vou fazer uma sequência histórica de evolução, mas essa feição consolidou então a participação de todas as instituições. E explico por que já já. Então, visão integral dos dados e conhecimento para a gestão. Bom, acontece que, ontem mesmo eu citei como exemplo aqui, nesse momento o CGPEG está em vias de transformar a entrada dos dados de observadores de bordo da sísmica uma obrigatoriedade do processo de licenciamento. Isso quer dizer o quê? Que todo observador de bordo eventualmente terá que alimentar o CIMAM, né? Um outro detalhe que também que trouxe confiança para que as instituições depositassem os seus dados dentro do sistema é que existe uma restrição para uso em publicação. Tanto o ICMBio quanto o IBAMA não podem utilizar esses dados para publicação a menos que os proprietários do dado consintam, né? E aí os termos devem ser negociados entre os responsáveis pelos dados e o próprio IBAMA CMBio. E a gente tem aí o público se beneficiando com todo aquele dado que é público, né? Eu já sei de estudos de impacto ambiental que acessaram o sistema para utilizar o que foi depositado ali nos seus estudos. Então a gente tem uma evolução aí bastante interessante, porque no passado não se tinha uma base integrada de dados sobre mamíferos marinhos, e agora a gente já tem no primeiro momento uma massa de dados que permite já se posicionar quanto à ocorrência ou não de determinados grupos em determinadas áreas. Em termos de tecnologias, não vou perder muito tempo, somente destaco o MapServer. Sou antigo usuário do MapServer. Em 2001, a minha equipe desenvolveu a conexão do Oracle com o MapServer. Foi um marco, né, na época, porque não se tinha nenhum servidor de mapas trabalhando com banco de dados de fato. Os servidores de mapa trabalhavam com shapefile, os poucos que existiam, né? E nós então fizemos demos o primeiro movimento nesse sentido, né? PostGIS, que após o Oracle virou a melhor opção que temos, né? Por ser gratuito e também pela qualidade do serviço, da sua capacidade de trabalhar com dados geoespaciais. E aí, uma estrutura básica que pode ser toda ela open source, como já foi dito, e que permite, eventualmente, da gente não investir
tanto dinheiro na compra de licença, na aquisição de licença, e mais no capital humano, né? De minha parte, durante anos, a gente não comprou licença nenhuma para desenvolver o portal. Um pouquinho da história, isso que eu apresentei para vocês, iniciou em 2001, com a primeira versão sendo lançada, de fato, em 2005. Não tivemos muito dinheiro e só conseguimos graças a um pequeno mini grant, $2.000 na época, repassado pela Oak Foundation. Nós não tínhamos. Essa primeira versão aqui era uma interface, nós chamávamos de Map Server Guarani, e foi preparada por um estudante que recebeu esses $2.000 ao longo de 2 anos. Então, o coitado trabalhou quase de graça, né? Mas aí nós tivemos o primeiro aporte financeiro do sistema. Um marco histórico foi o acordo de cooperação que nós fizemos em 2007 com o Centro de Mamíferos Aquáticos do IBAMA, em que nós fizemos a cessão de uso do sistema. O sistema está cedido, então, para o governo federal, muito embora permaneça em produção dentro de um servidor na Universidade do Vale do Itajaí, onde eu atuo, né? Fontes de dados, publicações. As primeiras fontes de dados foram as publicações, a retirada. Nós pegamos a literatura da área de 2008 em diante, isso até minto, de 2002 para frente, né? Nós tínhamos a primeira carga de um pesquisador, o professor André Barreto, que fez a primeira carga, e depois, a partir de 2002, nós passamos a fazer busca nas referências, na literatura, né? Os dados de observadores de bordo, tanto da pesca quanto da sísmica, e, eventualmente, de instituições e pesquisadores cadastrados no sistema. Em 2009, nós tivemos uma inserção massiva de dados a partir dos dados de observador de bordo da sísmica. Foi um trabalho que acabou resultando numa dissertação de mestrado. Então, a acadêmica compilou uma série de 3.000 e poucos dados de avistagem junto à atividade da sísmica, e esses dados foram eventualmente inseridos no sistema. Em termos de evolução, não é nada parecido com CRIA, né? Porém o nosso universo ele é bastante mais específico, né? Temos um conjunto menor de instituições e dados sendo obtidos ao longo do ano, né? Então temos aqui, até 2005, cerca de 1.500 dados, né? Registros inseridos no sistema, e temos aqui os picos contrários, né? As depressões, na realidade, que correspondem, obviamente, à ausência de qualquer tipo de financiamento. Então, durante um ano, se entrou com 100 e poucos dados, porque era o tempo que eu tinha livre, ou outra pessoa tinha livre, de pegar uma referência, ler, extrair o dado e inserir no sistema. Esses dados estão um pouquinho defasados, porque essa apresentação, eu acho que vocês viram que está em inglês aqui, eu reaproveitei ela de uma outra. Nós já estamos com cerca de 10.500 registros no sistema, né? Mas aí tem uma ideia da proporção: cerca de 5.000 registros de avistagem. Captura, ela é bastante pequena ainda, porque nós não conseguimos fazer uma carga massiva dos observadores de bordo da pesca, né? Os formulários existem, estão nesse momento todos em papel, e nós temos que fazer então a carga desses dados. Registro de encalhes na costa. Então a maior parte dos registros são de avistagem. Histórico de investimento, Duke Oak Foundation, como eu falei anteriormente. Nós usamos principalmente para gerar, desenvolver e fazer a primeira entrada de dados. Funbil, após isso, para manutenção de dados e para carga, foi uma bolsa de mestrado, aquela da aluna que carregou o sistema, né, que eu já citei anteriormente. E atualmente nós estamos no Sysbiota com a versão 2 do sistema, custeando aí desenvolvimento, manutenção e hospedagem, né? Frisando a vocês que muitas vezes o custo maior
a partir de determinado momento, é o custo de manutenção de um sistema. Isso tem que ser previsto sob pena do sistema falecer. Eu não sei o caso de vocês, como é que está, mas se a gente não tem dinheiro para manter no ar, para ter uma pessoa fazendo a manutenção do sistema, grande chance que isso se perda, que todo investimento seja perdido, né? E ainda no Sysbiota nós consolidamos a formação de rede e a aquisição de alguns equipamentos que foram distribuídos entre a rede. Bom, vocês têm ideia de quanto a gente gastou nesses anos todos? Alguém quer chutar? Ali? Eu achei que não estava. 218 mil. Tudo foi errado. 218 mil nós gastamos, isso aí eu considero insignificativo. 30 centavos aproximadamente por registro no sistema. Obviamente que aqui tem custos que não estão incluídos, os custos de hora dos pesquisadores, da instituição, etc, etc. Mas o mais importante é que nós conseguimos, mesmo com esse parco recurso, construir essa base, né? Principais contribuições, é um banco de dados online, né, de acesso público, com registros de mamíferos na costa do Brasil, e já temos publicações saindo a partir dessa integração de dados, né? Nós temos o mapeamento de ocorrências de espécies de mamíferos. Acredito que a Petrobras seja uma das beneficiárias desse banco aqui, uma vez que boa parte dos licenciamentos ou dos potenciais embargos de operação da sísmica começaram a diminuir por conta do conhecimento do sistema. Antes não se tinha, dizia, a gente tem que parar o barco porque não sabe se tem um bicho ou não lá. Agora já se tem pelo menos uma referência que justifique a contra-argumentação, né? Nós estamos tendo as primeiras avaliações relacionadas à distribuição da espécie, não ainda de mudança de padrão, mas o mapeamento propriamente dito da ocorrência das espécies. E os membros da rede têm tido um apoio para fazer a extração do dado do sistema e, eventualmente, tratar isso em um SIG residente, usualmente ou GVSIG ou QuantumGIS, né, que são plataformas abertas, ou mesmo Spring. Aqui exemplo, né? 2 exemplos, uma consulta feita com o Eubalena, 87 registros, uma consulta feita com o Stenella. Então a gente já começa a ter o quê? Uma ideia da distribuição desses organismos na costa do Brasil. Obviamente que lacunas existem e a identificação dessas lacunas, se a lacuna se dá por conta da não distribuição da espécie ou falta de dados, é algo que o corpo técnico tem que definir e trabalhar. Rapidamente eu vou mostrar para vocês o que deve acontecer agora nos próximos tempos em relação aos observadores de bordo da sísmica. Consegue mais rápido? Então nós temos a empresa que executa a sísmica solicita a licença, né, para o CGPEG. O CGPEG emite a licença com as condicionantes e dentre essas condicionantes, obviamente, o observador de bordo e a inserção, então, do dado de observação no sistema, no CIMAM. A empresa solicita o acesso ao sistema, é emitido esse acesso para a empresa repassa isso para o observador de bordo contratado, ele alimenta, essa alimentação, nós temos uma planilha Excel padrão, que pode ser feita pela planilha ou mesmo no site. O pessoal tem usado muita planilha porque às vezes tem muito registro e digitar um por um fica pesado, então a alimentação tem sido feita via planilha. Tem uma interface, uma ferramenta de validação do dado que auxilia o observador de bordo a não inserir dados de maneira errada, né? Não é perfeito, mas ajuda bastante. A empresa de sísmica, ela tendo a senha, ela pode auditar o que o observador de bordo fez e
eventualmente ela envia para a empresa um relatório que o próprio CGPEG audita e valida dentro do CIMAM. Essa é a estrutura lógica, então, que deve passar a funcionar, acredito eu, que ainda esse ano. É importante mencionar que o CIMAM, então, é o sistema oficial do Centro de Mamíferos Aquáticos, né? Foi adotado oficialmente. Situação atual, 45 instituições cadastradas, 10 se cadastraram só para ver o que tinha, 7 botaram um registro, vamos ver como é que fica, e aí é o nosso trabalho de convencer, é o nosso trabalho de corpo a corpo, é o nosso telefonezinho para ver como é que funciona, vocês vão nos ceder os dados ou não, e principalmente no momento dos encontros da rede de Incares ou outros encontros que os especialistas em mamíferos comparecem, nós temos a chance de tentar fazer o corpo a corpo e aumentar essa colaboração. Como eu falei, nós temos atualmente cerca de 10 mil registros, e aqui as campeãs naquele momento, mas já mudou esse quadro, e depois fazer o ranking. Como funciona? Também é importante porque isso daqui deu credibilidade ao processo todo, à formação da rede, né? Nós temos um conselho gestor, cuja função é administrar os dados, né? Definindo as condições de uso e acesso por meio de elaboração de protocolos e normas de uso, então, desses dados, né? Nós temos 4 membros das redes, né? Um membro do ICMBio, um membro do IBAMA e um membro da Univale, que como entidade que mantém o software, participa mais como, eu diria, como conselheiro, né? E um conselho técnico-científico, cuja função é a solução de pendências técnico-científicas relacionadas ao funcionamento do problema, do sistema. Nesse conselho nós não temos nenhum membro do IBAMA ou do ICMBio, né? E temos um membro também da Univale, no caso aqui eu sou o membro da Univale desse grupo, que também atua como conselheiro, como mais em nível de suporte, né? Em termos de futuro, atendimento às diretrizes do CIB-BR, né? Nós trabalhamos com a AGC, nós trabalhamos com indexação pelo TSN, pelo Species, pelo Catalog of Life, enfim. E nós teremos agora em breve uma reunião para definir como esses dados eventualmente serão acessados pelo CIB-BR, né? O móvel, na realidade, nós fechamos já com o eNaturalist, eles nos cederam o código-fonte do aplicativo móvel deles para Android, desculpa, e já traduzimos toda essa versão, eles estão nesse momento fazendo a validação da tradução, e em breve nós teremos um aplicativo, então, móvel, que servirá para que pessoas voluntariamente possam ceder dados ou ter dados inseridos no sistema. Obviamente que nós vamos classificar numa outra categoria, na categoria de não especialista, né? Mas são dados que eventualmente podem contribuir para uma visão um pouco mais ampla, mesmo que com uma certa incerteza da distribuição das espécies, né? Mais ou menos um wiki. E nós temos ainda a manutenção evolutiva do sistema. Atualmente o sistema ele está com uma interface do usuário desenvolvida em Flex. Nós vamos abandonar completamente, seguindo as tendências, né? Vamos abandonar o Flex e trabalhar com HTML5 na nova versão, já substituindo tecnologias, né? Evoluindo com as tecnologias. Eu não vou fazer uma demonstração online, porque eu tenho receio que a rede aqui ela está variando muito desde ontem. Então eu vou apenas passar para vocês
os endereços. O primeiro ali é do portal. E o segundo é do sistema propriamente dito. Através do portal vocês acessam o sistema, tem um link lá, mapas, e vocês podem então acessar o CIMAN via portal. Bom, essa interface de acesso, nós temos aqui assim o acesso feito com login e senha, e aqui embaixo, se vocês notarem, tem, está meio pequenininho, mas ali está acessar a área pública, né? Então, para quem não tem acesso ao sistema e tem interesse, usa aquele link ali embaixo. Ao entrar no sistema, usuário, mesmo usuário público, tem aqui já cai direto na tela que dá os termos de uso, né? As responsabilidades de uso. E aqui eu já vou direto para a área do CIMAN mesmo, né? Essa versão aqui, inclusive, já não é mais a que está no ar, ela já tem uma outra simbologia, ela está com uma outra cara. Nós colocamos no ar isso faz umas 2 semanas atrás, a nova versão, né? Mas, basicamente, é a mesma coisa. Nós temos uma área aqui para consulta, podemos fazer uma consulta por espécie, podemos fazer consulta por registro público, podemos fazer consulta por período e assim por diante, né? É basicamente o que se tem em qualquer portal. Nós temos também a possibilidade de selecionar aqui embaixo, tem um menu de mapas, tem alguma coisa de mapas temáticos disponíveis no sistema, como por exemplo os blocos das rodadas de leilão, né? E também temos a possibilidade de cadastrar web services para fazer a visualização dos dados de ocorrência junto com outros tipos de mapas. Aqui um exemplo de consulta, eu peço desculpa que está um pouquinho pequeno, eu não sei se tem zoom esse. De qualquer maneira, nós temos as informações gerais, informações, eu não estou conseguindo ler ali, ambientais, informações sobre a publicação, publicação aqui, não dá para ver, eu peço desculpa, foi erro meu. Mas são as informações adicionais, lembrei. Informações adicionais, informações sobre a publicação, quando o dado já foi publicado, as ambientais e as informações relacionadas à coleta propriamente dita. Na realidade, isso se trata do metadado, né? E ele compõe um conjunto bastante simples de metadados, porque, dada a diversidade de fontes, nós simplificamos ao máximo, né? E cabe notar que muitos pesquisadores têm mais informação do que o que é compilado aqui no sistema. Isso aqui é um exemplo, então, de consulta pública. A consulta restrita, ela pode ser feita, todos os registros são visíveis, né? Tanto o restrito quanto o público é visível. E se eu clicar no visível, ele vai me, no restrito, ele vai me trazer o nome da espécie, a data, o responsável por aquele dado e o e-mail de contato. Então, se alguém quiser saber o detalhe daquele dado, pode entrar em contato por e-mail. Aqui, assim, uma visualização de densidade, é um método chamado de método de kernel. Ele é um método que aqui está vinculado ao nível de zoom que nós damos ao dado. Ou seja, essa densidade amostral que nós vemos aqui, se a gente der um zoom, ela vai mudar. Ela vai mudando de acordo com a escala de zoom. Isso é simplesmente para a gente ter uma ideia de onde existe dado, né? Não tem validade científica esse método, né? Se vocês notarem aqui, nós temos as camadas de informação que podem ser eventualmente acionadas. Então aqui nós temos os blocos, as áreas, os blocos de sismos, enfim, estão aí disponíveis também. Um zoom, as funcionalidades básicas de um WebGIS, zoom, PAN e outras coisas mais, né, que tem
mas bem básicas também. Aqui eu estou com um shapefile ligado, né? Na realidade um arquivo vetorial ligado, e os dados, então, por trás como densidade. Aqui um acesso de TSM a partir do NOAA, que a gente está trazendo para dentro do sistema como acesso WMS. Isso aqui demonstra um pouco a versatilidade que nós temos quando a gente constrói servidores de mapa e disponibiliza os serviços pela web. Então eu estou com um sistema que é brasileiro, que tem dados de monitoramento de mamíferos aquáticos, recebendo e acoplando, eu diria, as duas cartas, né, se é que eu posso usar esse termo, a temperatura superficial. A exemplo disso, eu poderia usar qualquer outro web service disponível em WMS no Brasil, WMA, eu devia ter trazido, nós temos o Cartasal de Santa Catarina, que eu trabalhei também. O Cartasal nós temos o WFS, WMS, que também é possível trazer dentro dessa estrutura. Era isso que eu tinha para falar. Todos que tiverem interesse, que quiserem usar, sintam-se livres para usar todos os dados que estão disponíveis. Frisando novamente que os dados podem ser abaixados como CSV, os dados públicos. O que não é público, vocês vão saber que não é público e vão ter condições de identificar o proprietário desse dado. Essa é uma característica bastante importante. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, mas não sei se vai dar para responder todas, não monopolizar. A questão dos metadados, né, porque você tem múltiplos usuários, né, inserindo múltiplas instituições, inserindo como é que vocês estão cuidando, né, e orientando as equipes a fazer isso. E se vocês já estão exportando a informação de vocês naquele nível público para alguma outra associação com alguma outra base, como o OBIS ou... E são 3 perguntas, se puder. E a terceira eu não entendi muito bem a questão da validação da CGTAG antes, naquele modelo, né, novo que você mostrou que vai entrar, a validação da CGTAG antes da disponibilização do dado, uma vez que quem está entrando são equipes de especialistas, e nem sempre a CGTAG tem um especialista nessa área. Talvez seja querer demais, talvez eles não deem conta, né, disso. Né? Então, são essas 3 questões. Tá, eu começo pela última. Eu usei o termo errado, não é validação, é auditoria. Eu acho que eu escrevi ali auditoria, não sei se eu falei validação, mas auditoria. Simplesmente para conferir se o dado foi entrado ou não no sistema. Tá? Não existe validação do CGTAG. Agora, como nós temos um comitê gestor técnico, isso tem se discutido muito como os dados serão validados para gerar produtos a partir dessa rede, certo? Eu acho que até o momento o maior esforço foi tentar juntar todo mundo. Tá? Isso me leva ao segundo ponto, metadado. Metadado, nós começamos o sistema quando ainda não se tinha um esforço da INDE, no caso, para estabelecer um padrão, não se discutia quase isso, né? Então, a nossa opção naquele momento foi construir o mínimo necessário para dar um significado ao dado, certo? E isso está presente até hoje. Então, qualquer esforço que exija a adoção do padrão oficial da INDE, ele vai passar pela, talvez, reconstrução do dado. E eu lembro que muitos desses vêm de literatura, né? Então a gente não tem acesso, a pessoa já morreu, ou não está a fim de gastar tempo com isso, né? E o segundo aspecto é mudar a prática. Né? Mas eu te friso que o ponto principal é quebrar essa dificuldade de ter o pesquisador, o técnico compartilhando seu dado. Eu vou contar uma história, só rapidamente, que foi o seguinte: em 2002, eu lá em Rio Grande, eu sentei num bar com um amigo que trabalha com monitoramento,
e falei para ele, olha, que a ideia é essa, assim, a gente vai colocar o dado disponível, vai fazer isso. O comentário dele foi, deixa disso, ninguém vai dar dado, para de perder teu tempo e tal, então. Há cerca de 2 meses atrás, ele colocou uma série de 30 anos dentro do sistema. Isso, assim, mostra como a gente tem que quebrar a cultura anterior de ter o dado debaixo do braço, de botar o dado lá em cima do pau de sebo e não deixar ninguém chegar. Tu sabe que existe, mas tu não consegue chegar. Entende? Esse é o ponto. E a outra? A associação. Isso é discussão dentro do comitê. A gente se aproximou do OBS e o comitê deu uma freada. Calma. Tá? Então, agora é outro passo. A minha experiência é que a parte cultural é mais difícil. Agora, uma vez que a gente está tendo benefícios, não todas, mas quase todas as instituições receberam recursos desse último projeto aprovado, receberam bolsista, computador e GPS. Então todo mundo, opa, está dando resultado. Esse retorno é bacana. Agora nós estamos elaborando uma nota técnica de 10 anos de funcionamento do sistema. O pessoal está contribuindo. Então, esse arranjo é o mais difícil. Tá? Agora, desejo tem. Isso, agora, eu falo pessoalmente, não como quem trabalhou com o sistema desde o início. Eu tenho desejo de publicar esses dados em outros sistemas. Hoje de manhã mesmo eu falei para o Alexandre, quem sabe a gente se aproxima do CRIA e bota esses dados via CRIA, não via OBS, né? Vamos valorizar o nacional. Acho que é isso. Boa tarde. Aqui. Eu sou o Carlos Eduardo, da Federal do Espírito Santo. A respeito dos dados que você apresentou, fiquei assim, um pouco na dúvida em relação aos quantitativos de avistagem, CARES. Assim, a respeito das avistagens, foi com identificação ou foi só mesmo registro de avistagem? Todos com identificação. Só que essa identificação ela tem um label, não? Um rótulo que é com certeza ou com incerteza. Tá? Então, tu pode fazer, se existe a incerteza no dado, ele pode eventualmente ser excluído, né? num trabalho mais, digamos, científico. E o outro aspecto é que cada avistagem é um registro. Né? Então, isso também é importante. Não existe, nesse momento, uma orientação em relação aos aspectos quantitativos. Então, a medida de esforço é algo que não entrou aqui. Mesmo com as instituições tendo isso. Eu vou dar um exemplo para o projeto Baleia Franca. Nós desenvolvemos um sistema para eles também que tem toda a entrada de dados relacionados ao esforço de observação. Voo de helicóptero, o tempo de voo, tu registra a rota do voo e assim por diante. Né? Mas no CIMA não. A ideia principal foi, vamos quebrar o gelo. Vamos ver onde é que existe dados. Depois a gente parte para algo mais pesado. Né? Esse quantitativo foi atualizado agora, que se mostrou aí na apresentação? Está atrasado. Ele é do Rio Oil and Gas. Aliás, esse trabalho foi premiado lá na Rio Oil and Gas. Rafael, uma pergunta é sobre a indicação de esse retorno que você tem relativo à captura acidental. Provavelmente esse dado não chega muito porque quem fez a captura tem medo de sanções. Vocês estão fazendo algum esforço no sentido de, sei lá, minimizar esse receio para ter esse dado? Capturas, né? Captura incidental, ela só é registrada quando tem um observador de bordo. Tá. Então, tu não coleta, voluntariamente, a pesca não te fornece esse tipo de dados. Então, nós temos, pelo Ministério da Pesca, nós temos observadores, não em todas as embarcações, é amostral, né? E esses observadores,
eles registram a ocorrência de captura incidental, seja de albatroz, seja de tartaruga, enfim, de mamíferos também, né? Por que a gente tem poucos dados? Apesar da minha equipe mesmo ter desenvolvido um sistema de observador de bordo para o Ministério da Pesca, nós não temos acesso a esse dado ainda. É um pouco, é questão política, gerencial, enfim. Mas está lá, eu sei que existe o registro de captura incidental. Não só sei como vi já.